E venho trazer para vocês mais algumas informações sobre PMOC, qualidade do ar interno e NRs e mais tudo o que diz respeito ao assunto de ar-condicionado e climatização. Beleza, pessoal? Nesse vídeo eu quero trazer para vocês uma informação bastante interessante. Qual o impacto das novas NRs no PMOC? Eu sei que lá no começo do canal eu fiz alguns vídeos a respeito desse assunto, mas eu acredito que esses vídeos não ficaram assim muito claros, muito esclarecidos, ou então devem ter ficado, alguns ficaram até um pouco longos demais. Então eu vou tentar trazer aqui numa forma assim bem resumida o impacto das novas normas regulamentadoras no PMOC. Tá ok, pessoal? Então, se você não é inscrito no canal, aproveita, faz a inscrição no canal, ativa o sininho para receber as nossas notificações de vídeo. E também, se você curtiu esse vídeo, dá lá o joinha, informa lá que você curtiu o vídeo. E também, se você puder fazer um comentário sobre esse vídeo e todos os vídeos do canal também, faça um comentário, né? Publique um comentário para a gente poder manter esse nosso contato aqui. Por quê? Porque esse canal, gente, não é meu. Esse canal eu só sou o divulgador das informações, tá bom? Todas as informações que eu recebo, assim que eu tenho um tempinho, eu sento aqui e gravo um vídeo para vocês, tá bom? Então, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o impacto das normas regulamentadoras no PMOC, tá ok? Por que é importante eu falar um pouquinho desse assunto? Primeiramente, porque esse título, o impacto das normas regulamentadoras no PMOC, é o título de um trabalho que eu publiquei no Combrava em 2021. Tá? Então é um trabalho desenvolvido, foram 2 anos de estudo, foram 2 anos de muito trabalho que eu fiz, que eu tive, perdão, para chegar na conclusão de que as novas normas regulamentadoras impactam diretamente a implementação, a operacionalização e o gerenciamento do plano de manutenção, operação e controle. Então, para todos que já estão cansados de conhecer o que é o PMOC é o Plano de Manutenção, Operação e Controle, que foi estabelecido pela Portaria 3523 de 1998 do Ministério da Saúde. O que é o PMOC em si? O PMOC, como documento, ele está descrito no anexo 1 da Portaria 3523. E o PMOC é um conjunto de ações, é um conjunto de atividades que os responsáveis pelas instalações de ar-condicionado, de climatização ambiente, de ambientes de uso público e coletivo, tá? Devem tomar. Para quê? Para garantir não vou dizer garantir é uma coisa muito difícil, mas para proporcionar, né, aos frequentadores e aos trabalhadores desses ambientes um ar, no mínimo, com condições aceitáveis de poluentes e contaminantes, tá bom? Então isso foi estabelecido lá em 1998, quando depois do falecimento do ex-ministro Sérgio Mota, que morreu por infecção por uma pneumonia, provavelmente provocada pela bactéria Legionella pneumófila, que na época era desconhecida aqui no Brasil até então. Então, pessoal, a partir daí foi o Ministério da Saúde criou uma comissão e elaborou a portaria 3523. Tá? Então a portaria 3523 é a portaria que estabelece, né, o PMOC. Só que para essa portaria ela ter vigência, ou seja, para que ela possa ser fiscalizada, ela precisa estar regulamentada. E o que regulamenta essa portaria 3523? O que regulamenta essa portaria 3523 é a resolução número 09, a RE 09 da Anvisa. Tá? Por que ela regulamenta? Porque ela traz os parâmetros
de, podemos dizer assim, de qualidade do ar interno e, inspeção, digamos assim, e o condicionamento dos equipamentos e como você vai manter limpo, higienizado os equipamentos e as instalações de ar-condicionado. Tá ok? E climatização ambiente. Então vamos lá. A portaria 3523 ela estabelece, vamos lá, colocar aqui para vocês. Não é isso que eu quero outra coisa. Peraí. Que assim, vamos lá, janela 1. Deixa só eu tirar. Aqui, tirar a janela 1. E eu vou colocar aqui. Vamos lá. A gente consegue ver. Tá aqui. Vamos lá. Então vamos lá, pessoal. Portaria 3523. O que é? Eu vou trazer para você. A gente já está cansado de ler essa. Quem trabalha com ar-condicionado está cansado de ler e entender essa portaria 3523. Mas eu vou trazer para vocês aqui uma interpretação que é praticamente a padrão pelos agentes fiscalizadores, tá? Então, eu tenho escutado assim algumas pessoas falarem algumas coisas meio absurdas aí sobre essa portaria, então achei importante a gente colocar esse assunto. Inclusive gestores de grandes empreendimentos assim têm uma dificuldade muito grande de interpretar essa lei, essa portaria, tá bom? Então, qual a maior preocupação da portaria 3523? É o cuidado com a síndrome dos edifícios doentes, ou seja, só aquele conjunto de sintomas, né? A síndrome dos edifícios doentes é um conjunto de sintomas, normalmente nas vias aéreas superiores, em que quando a pessoa, o frequentador, sai do ambiente climatizado, esses sintomas desaparecem. Então é rinite, tosse, alguns sintomas de faringite, espirro, essas coisas. Mas quando elas saem desse ambiente climatizado, esses sintomas desaparecem. Muita gente fala que é o ar-condicionado que faz mal. Não, pessoal, o ar-condicionado não faz mal. O ar-condicionado bem mantido, o ar-condicionado, as instalações de ar-condicionado bem limpas, dentro dos padrões exigidos pela RE09, não traz mal algum à saúde, muito pelo contrário, é um sistema, é uma forma de você ter um ar mais limpo dentro dos ambientes em que você trabalha, tá bom? Então, qual é a outra o objetivo, digamos assim, da portaria 3523? É minimizar o risco potencial à saúde dos ocupantes. Por quê? Porque a gente fica praticamente hoje em dia cerca de 80% do nosso tempo disponível nos ambientes com algum tipo de ar-condicionado, com algum tipo de climatização ambiente. Então, ambientes de trabalho, consultórios médicos, cinemas, teatros, no nosso carro também, nós temos que ter essa preocupação também. Então, o que a portaria 3523 traz? A portaria 3523 ela traz as medidas básicas que devem ser tomadas pelos gestores das organizações que possuem ambientes climatizados para estabelecerem um programa, um cronograma, um programa de limpeza e higienização desses ambientes. Então, o que ela traz? Medidas básicas para garantir a qualidade do ar de interiores e prevenção de riscos à saúde dos ocupantes dos ambientes climatizados. Determinar que serão objeto de regulamento técnico a ser elaborado por esse ministério, ou seja, pelo Ministério da Saúde. O que é esse regulamento técnico? É a RE09. A RE09, que são as medidas específicas referentes aos padrões de qualidade do ar nos ambientes climatizados. Tá? Então vamos lá.
Vamos passar por esse detalhe aqui, vamos lá. O artigo 5º da portaria, tá? Como vocês podem ler aí. Peraí, vamos voltar um pouquinho aqui. Eu quero colocar uma coisa para vocês aqui, que é muito importante a gente colocar aqui. Achando aqui um assunto legal. Tá aqui, ó. Vamos lá. No artigo 3º. As medidas aprovadas por esse regulamento técnico, ou seja, pela portaria 3523 de 1998, aplicam-se aos ambientes climatizados de uso coletivo já existentes e aqueles a serem executados de forma complementar aos regidos por normas e regulamentos específicos. Então, pessoal, importante aqui a gente ter esse pensamento assim. Todo ambiente de uso coletivo ele tem que ter um PMOC, tá? Independente da capacidade térmica desse ambiente, independente disso, tá? Então todo ambiente de uso coletivo, tá, tem que ter o PMOC pelo que está escrito na portaria, tá? Importante, nós vamos chegar lá nas dúvidas que vocês têm ainda, mas nós vamos chegar lá. Importante por que tem que ter o PMOC? Porque precisa ter uma evidência de que aquele ambiente climatizado ele está sendo mantido dentro dos padrões especificados pela RE09, tá? Então esse é a importância do PMOC. Então o plano de manutenção, operação e controle é obrigatório a todos os ambientes de uso coletivo que são climatizados. Agora, ainda tem um detalhe muito importante aqui, que a lei 13.589 de 2018, que eu vou colocar aqui para vocês agora, para vocês verem, ela estabelece mais do que a portaria, porque a lei ela tem prevalência sobre as portarias, as normas, as resoluções. Por quê? Justamente porque ela é uma lei, tá? Então, assim, como a portaria prevê os ambientes coletivos, de uso coletivo, a lei 13.589, ela foi mais ampla. Ou seja, ela ampliou a vigência e a implementação do PMOC, tá? A lei, é muito importante a gente entender que a lei, que as normas, as normas regulamentadoras, as normas, os regulamentos, as portarias e as resoluções, elas são dispositivos infralegais, tá? Então, significa que elas estão hierarquicamente abaixo da lei, certo? Então vamos lá, tá aqui, a lei 13.589 de 4 de janeiro de 2018. O que ela estabelece? Que todos os edifícios de uso público e coletivo que possuem ambientes de ar interior climatizado artificialmente devem dispor de um plano de manutenção, operação e controle PMOC dos respectivos sistemas de climatização, visando a eliminação ou minimização de riscos potenciais à saúde dos ocupantes. Esta lei também se aplica aos ambientes climatizados de uso restrito, tais como aqueles dos processos produtivos, laboratoriais, hospitalares e outros, que deverão obedecer a regulamentos específicos. Então, o que a lei traz? Ela traz um paralelismo com a portaria 3523, porque a portaria 3523 ela também estabelece que os ambientes, digamos assim, as salas limpas, os ambientes especiais, eles também devem ter o PMOC,
tá? Então vamos lá, ela estabelece aqui, ó, se aplica aos ambientes climatizados de uso restrito também, tá bom? Então esses também tem que ter, além dos regulamentos específicos de classificação desses ambientes climatizados devem seguir, eles também devem ter o seu PMOC, tá? Isso é importante aí para a gente entender. Então, isso é o que diz a lei. Então, primeiramente, antes da portaria, existe uma lei, tá? Não importa se a lei foi publicada antes ou depois, tá? Então, vamos lá. O artigo 3º da lei, é muito importante a gente entender isso, que o artigo 3º da lei, ele estabelece que os sistemas de climatização e seus planos de manutenção, operação e controle, PMOC, devem obedecer a parâmetros de qualidade do ar em ambientes climatizados artificialmente, em especial no que diz respeito a poluentes de natureza física, química e biológica, suas tolerâncias e seus métodos de controle, assim como obedecer aos requisitos estabelecidos nos projetos da instalação. No parágrafo único desse artigo, ele diz o seguinte: os padrões, valores, parâmetros, normas e procedimentos necessários à garantia da boa qualidade do ar interior, inclusive de temperatura, umidade, velocidade, taxa de renovação e grau de pureza, são os regulamentados pela RE 09 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, e posteriores alterações. Então, o que vier depois, todo ato administrativo, né, toda resolução colegiada, portaria, enfim, que for publicada após a RE 09 de 2003 da Anvisa, também, se esses vierem a substituí-la, também devem ser observados, assim como as normas técnicas da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Pessoal, o que esse parágrafo único estabelece? Ele estabelece que, por força de lei, tá? Por força de lei, o estabelecido, o determinado nas normas nas normas técnicas da ABNT, relativas à qualidade do ar ambiente, relativas à manutenção, relativas à inspeção, manutenção, projeto, execução de instalações e sistemas de ar-condicionado e climatização, eles são obrigatórios de serem seguidos, e os profissionais responsáveis por esses projetos, por essas instalações, por essas manutenções, são responsáveis civil e criminalmente pelo que acontecer nesses ambientes também. Então, pessoal, importante, de novo, a gente falar, assim como as normas técnicas da ABNT, isso dá um caráter legal às normas técnicas da ABNT. Tá? Então, aqueles ambientes de uso público e coletivo, como diz o texto da norma no artigo 1º da lei, que não seguirem aos parâmetros estabelecidos pelas normas técnicas também da ABNT, esses parâmetros, esses estabelecimentos, essas organizações estão infringindo a lei e, portanto, são passíveis de autuações, tá bom? Então isso é importante a gente saber, tá? Por quê? Porque nesse caso específico, no que no direito se chama por força de lei, tá? As normas técnicas da ABNT deixam de ser referenciais para serem obrigatórias, tá? Então existe uma série de normas da ABNT que fala sobre projeto, instalação, parâmetros de qualidade do ar interno, parâmetros de projeto, manutenção, limpeza, higienização, enfim, existem várias normas técnicas da ABNT que estabelecem justamente essa
essas condições obrigatórias pela lei para serem atendidas, né, nos ambientes das organizações, nos ambientes climatizados de uso público e coletivo. Tá? Então isso já diz que essa lei, essas normas, todo ambiente climatizado tem que atender essas normas. Então todo ambiente climatizado ele tem que ter um PMOC, tá? Precisa necessariamente ter um PMOC, tá? Então sem PMOC o ambiente não funciona, tá bom? Está irregular perante a lei. Então vamos lá. Que mais que nós temos aqui para dizer para vocês sobre isso? Vamos falar um pouquinho aqui também sobre aqui o artigo 5º. O artigo 5º é o que está direcionando esse vídeo, tá bom? Então vamos lá. Artigo 5º. Todos os sistemas de climatização devem estar em condições adequadas de limpeza, manutenção, operação e controle, observadas as determinações abaixo relacionadas visando a prevenção de risco à saúde dos ocupantes. Entendamos que como a gente trabalha num ambiente climatizado, necessariamente o PMOC vai acabar visando a prevenção de riscos à nossa saúde, tá? A saúde dos trabalhadores também. Tá? Então, aqui eles apresentam aqui as condições, tá? E o que eu vou trazer um ponto de, digamos assim, discórdia. Vamos lá. O artigo 6º da Portaria 3523 estabelece que os proprietários, locatários e prepostos responsáveis por sistemas de climatização com capacidade acima de 5 TR, 15.000 kcal/hora ou 60.000 BTUs, deverão manter um responsável técnico habilitado com as seguintes atribuições. Vamos lá. Primeiramente, implementar e manter disponível no imóvel um plano de manutenção, operação e controle adotado para o sistema de climatização. Esse plano deve conter a identificação do estabelecimento que possui ambientes climatizados, a descrição das atividades serem desenvolvidas, periodicidade, enfim, estabelece várias condições para você elaborar o PMOC. O responsável técnico também ele vai garantir a aplicabilidade do PMOC por intermédio da execução contínua, direta ou indireta desse serviço e manter disponível o registro da execução dos procedimentos no plano de manutenção, operação e controle, e também tem que divulgar os resultados das atividades de manutenção, operação e controle aos ocupantes dos ambientes climatizados. Tá? Então, assim, o artigo 6º estabelece para os ambientes única e exclusivamente para os ambientes acima de 60.000 BTUs, acima de 5 TR, a exigibilidade de um responsável técnico habilitado. Tá? Então, o que é um responsável técnico habilitado? O responsável técnico habilitado é aquele profissional que é formado por um curso de qualificação de nível técnico ou superior em entidade, em estabelecimento de ensino reconhecido pelo Ministério da Educação e Cultura e que está devidamente registrado no seu conselho de classe e regular com as suas obrigações profissionais junto a esse conselho. Ok? Esse é o profissional responsável técnico habilitado. Tá bom? E no artigo 7º está dizendo que nós vamos chegar agora no assunto que a gente precisa comentar. O artigo 7º, o PMOC do sistema de climatização deve estar coerente com a legislação de segurança e medicina do trabalho. Os procedimentos de manutenção, operação e controle dos sistemas de climatização e limpeza dos ambientes climatizados não devem trazer riscos à saúde dos trabalhadores que os executam e nem aos ocupantes dos ambientes climatizados. Bom, pessoal,
Só um instantinho agora. A gente vai. Vou deixar um pouquinho aqui para vocês refletirem um pouquinho sobre esse assunto. Uns minutinhos aqui para a gente refletir muito bem sobre o artigo 6º e o artigo 7º. Vamos pensar um pouquinho. Pessoal, então, o que vocês entenderam? Bom, o texto da portaria é muito claro. Tá? Não tem que ter dúvidas quanto a isso. Não gostaria que existissem dúvidas sobre o texto da portaria. O texto da portaria 3523 estabelece, primeiro, que todo o ambiente de uso coletivo deve ter um PMOC, independente se ele é classificado ou não. Tá? Isso a gente vê lá em cima no artigo 3º. A lei 13589, ela estabelece que todo ambiente de uso público e coletivo deve ter um PMOC, ok? Então, e esse PMOC deve seguir ao estabelecido na portaria 3523 e aos regulamentos técnicos existentes e as normas técnicas da BNT, correto? Isso está no texto da lei. Então, tem que ser cumprido porque é lei. Então, todo estabelecimento que tem um ar-condicionado que é climatizado artificialmente deve ter o PMOC. Porém, agora vamos entender. Os estabelecimentos, as organizações, os ambientes climatizados cuja carga térmica seja igual ou superior a 60.000 BTUs, a 5 TR ou 15.000 quilocalorias hora, necessariamente tem que ter um responsável técnico habilitado. Ou seja, e o que é um responsável técnico habilitado? Como eu falei, é um profissional que está em dia com as suas obrigações junto ao seu conselho de classe. Tá? E esses profissionais e esses ambientes devem manter esse profissional, que deve, né, obviamente, implementar e operacionalizar o PMOC conforme as normas técnicas da BNT. Isso está estabelecido em lei, é obrigatório o cumprimento das normas técnicas da BNT. Agora, todo estabelecimento deve ter PMOC? Sim, todo estabelecimento climatizado tem que ter PMOC. Ah, mas quem é o responsável pelo PMOC? O PMOC é de responsabilidade da organização, da empresa, do estabelecimento. O responsável técnico pelo PMOC, pela instalação, pelo procedimento de manutenção e operação, é o responsável técnico habilitado somente para os ambientes acima de 60.000 BTUs. Tá? Ah, quer dizer então que para os ambientes, não, perdão, somente para as instalações acima de 60.000 BTUs. Então vamos prestar bastante atenção nisso. Se a sua instalação, se o seu ambiente é coletivo, é de uso coletivo, é de uso público, ele tem que ter um PMOC, ponto.
Se o seu ambiente, se a sua instalação de climatização ambiente ou ar-condicionado, ela tem mais de 60 mil BTUs, necessariamente ela tem que ter um responsável técnico, tá bom? Então, o PMOC dessas instalações devem estar sob a responsabilidade técnica de um profissional habilitado, tá bom? E quanto ao cumprimento da legislação de saúde e segurança do trabalho, agora é que vamos entrar, então, no assunto do nosso vídeo. Perdi bastante tempo aí explicando esses detalhes do PMOC. Então, agora vamos ao nosso vídeo, tá? Então, vamos... Melhor, eu vou deixar esse outro vídeo para não ficar muito extenso esse vídeo. Eu vou deixar esse artigo 7º para um próximo vídeo. Ok, pessoal? Melhor assim, porque senão vai ficar muito desgastante o vídeo, vai ficar muito longo esse vídeo e não é legal a gente ter um vídeo muito longo, tá? Então, agradeço a vocês por enquanto, se inscrevam no canal, ativem o sininho, deem o joinha, compartilhem esse vídeo e coloquem nos comentários o que vocês acharam desse vídeo. E se tiverem dúvidas, sugestões de pauta, alguma coisa, também coloquem lá. Valeu, pessoal. Um grande abraço para vocês. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.